Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante da física, que é a notação científica. A notação científica ela permite que possamos trabalhar com grandezas muito grandes e também com grandezas muito pequenas, já que sabemos que a física é uma ciência bem abrangente, que vai de estudo de partículas subatômicas até interações entre planetas, estrelas, buracos negros, entre outras coisas. Logo, imaginem você ter que trabalhar com a grandeza como a distância da Terra à Lua. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 bilhões de metros. Então imagine aí você ter que fazer uma conta como essa. Ou também, outro exemplo, é o diâmetro do átomo de hidrogênio. Então, esse é o valor do diâmetro de um átomo, 0,00000000001 metro. Então, imagine aí você ter que fazer várias contas com esses números que ou são muito grandes ou são muito pequenos. Daí, o objetivo de se estudar a notação científica, porque você vai escrever esse número de uma maneira que seja mais fácil de você trabalhar. Vamos para a regra prática. Todo número pode ser escrito dessa seguinte forma. Então, um número escrito na forma de notação científica é dessa forma aqui, ó. O valor x igual a um y multiplicado por uma potência de 10 elevado a n. Onde esse valor de y ele vai estar entre 1 e 10. Isso quer dizer que ele pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n é um número que vai ser sempre inteiro. Agora vamos para a regra prática de como deixar um número na forma de notação científica. Vejam aqui os dois exemplos citados anteriormente, a distância da Terra à Lua e o diâmetro de um átomo. Escrever um número na forma de notação científica, como já foi falado, é escrever um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para eu transformar esse número num número maior do que 1 e menor do que 10, seria 3,84. Então, eu não posso simplesmente colocar 3,84. Eu tenho que compensar o tanto de casas decimais que eu botei para escrever o número dessa forma. Então, para que isso aconteça, eu botei uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu botei 8 casas, esse número 3,84 vai ser multiplicado por uma potência de 10 elevado a 8, porque foi justamente 8 casas decimais que eu botei para escrever esse número nessa forma. Esse é o caso de um número muito grande. Quando eu tenho um número muito pequeno, minha vírgula vai andar para a direita. Então, minha vírgula está aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,1, 10, andou até 1. Então, esse número é 1 vezes a potência de 10. Como nesse caso, meu número aumentou o valor, meu expoente tem que diminuir. Então, fica 10 a menos 10 metros, que é a unidade que está sendo usada para essas duas medidas. Só que tem muitos problemas na física, ou muitas questões, que o número já vem multiplicado por uma potência de 10. Como é que você vai deixar ele na forma de notação científica? Exemplo, você tem 248 vezes 10 a menos 7, por exemplo. Então, eu vou transformar esse número numa notação científica. Ele vai ser igual, minha vírgula vai estar aqui, ela vai andar uma casa, duas casas, então fica 2,48, é um número maior do que 1 e menor do que 10, vezes 10 elevado. Então, a regra prática para você nunca errar isso aí é você sempre lembrar disso. Se o seu número diminuiu, o seu expoente tem que aumentar para que você não altere o resultado, né? Esses dois números têm que ser equivalentes. Logo, como eu andei
duas casas, esse menos 7 vai ser somado com mais duas unidades. Então, isso fica 2,48 vezes 10 elevado a menos 5, como a gente queria mostrar. Então, esses dois números são iguais, só que escritos de maneira diferente. Bom, agora vejamos como fazemos as operações usando a notação científica. Eu coloquei junto aqui adição e subtração porque a regra é idêntica para as duas operações. Para você poder resolver uma adição ou subtração com números com potência de 10, você tem que deixar os dois números na mesma potência. Por exemplo, aqui eu não posso subtrair 250 por 15, já que essa potência do 10 aqui é 10 elevado a 4 e aqui eu tenho 10 elevado a sexta. Então, ou eu deixo esse 15, eu escrevo esse 15 de uma forma que a potência fique 4, ou essa potência 4 aqui, eu escrevo esse valor aqui de maneira que ela fique 10 a sexta. Para esse exemplo em particular, é mais fácil transformar esse 250 num número multiplicado por uma potência de 10 elevado a sexta. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pegar minha vírgula que se encontra aqui e voltar duas casinhas, ó, eu vou ficar com o valor 2,5 vezes 10 elevado. Qual é a regra que a gente sempre usa? Número diminuiu, o expoente aumenta. Como ele voltou duas casas, o expoente aumenta mais 2. Então eu fico com 10 elevado a sexta. Menos 15 vezes 10 elevado a sexta. Então isso é uma conta simples, né? 2,5 menos 15, isso vai dar igual a menos 12,5 vezes 10 elevado a sexta potência. Então é uma conta bem simples de fazer. Você só tem que lembrar que para fazer essa operação tem que deixar as potências iguais. A multiplicação é muito simples de fazer também. Eu tenho 25 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 6 vezes 10 a oitava. Então simplesmente eu multiplico 25 vezes 6, da forma algébrica que vocês conhecem. 25 vezes 6 vai dar 150. Vezes 10 elevado. A regra de multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então a base é 10, eu repito, os expoentes menos 3 mais 8, 5. Só isso. Pronto, achando esse resultado aqui está certo. Mas eu posso escrever ele na forma de notação científica, que é o que a gente está estudando. Então vamos fazer isso. Para eu transformar esse número em notação científica, eu volto duas casas. Isso aqui fica 1,5 vezes 10. Meu número diminuiu, meu expoente aumenta. Vezes 10 elevado a sétima. Na divisão, o processo é parecido com a multiplicação. Nesse exemplo aqui, nós vamos dividir 75 por 3, que dá 25, vezes 10 elevado. Na divisão de potências de mesma base, a regra é: repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos, lembrando que aqui é menos 2. Então, tem muita atenção nisso. Muita gente confunde, coloca 6 menos 2 direto e termina errando. Logo, eu vou ter que, isso aqui é 25 vezes 10 elevado, menos com menos, mais 6 mais 2, 8. Para transformar isso aqui em notação científica, eu preciso só voltar uma casa, 2,5 vezes 10 elevado a 9.